E aí muita gente pergunta, Gustavo, mas não dá pra antecipar? Minha audiência tá lá pra 2024. A gente, eu acho que em 2001 sofreu bastante, né, Armando? Vixe, porque 2001 foi pós-pandemia, ninguém viajava, ninguém fazia. Foi um momento, acho que também todo mundo ficava em casa lendo sobre todos os assuntos possíveis e liam sobre cidadania. E aí, muitos processos engargalando ali em Roma. E teve audiências, assim, as primeiras marcadas com quase, em alguns juízes, com quase, a gente falou, né? Quase 2 anos pra frente. Coisas que depois foram antecipadas, né? Sim, então, houve um movimento dos advogados que trabalham com isso lá. Tinha audiência em protocolos que a gente fez em 2021 com audiência marcada em 2023. Exato. E os advogados que trabalham com isso fizeram até um movimento, Gustavo, independente de processo, né? Fizeram um movimento juntos contra, vamos pôr bem entre aspas esse contra, o tribunal, dizendo assim, pô, vocês estão marcando fora do prazo legal, então se adequem com as agendas e marquem do prazo legal. Nós vimos muitas audiências serem antecipadas, de 2024, de 24 principalmente, para 23 até 22, final desse ano, mas vimos também processos que não foram mexidos. Sim. Tá? Então, não dependeu da Rotuno, foi algo espontâneo dos juízes. E o que o pessoal pergunta muito é assim, mas eu tenho um caso X, um caso Y, e daí vamos trazer todos os casos aqui. Eu tenho um problema de doença. Perfeito. Eu quero ir estudar, eu quero começar uns estudos. Contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Olha, a gente já teve todas essas situações, né, Armando? E a gente pediu, justificou, com justificativas formais, saúde, trabalho, e não tivemos nenhum caso que o juiz antecipou. Perfeitamente. Né? E como justificativa a gente não consegue antecipar, sem justificativa. É impossível. Sem justificativa é impossível. Mas eu não gostei do meu prazo. Não depende da gente, né? Por isso que é importante a pessoa entender que não estou comprando uma caneca. Eu estou construindo uma jornada de cidadania. Eu estou pedindo para uma empresa que conhece fazer um pedido judicial na Itália. O advogado está entrando contra alguém. E quando eu entro na justiça, eu tenho que seguir ali os ritos da justiça, né? Então, se eu pedir para antecipar e não antecipei, não tem o que fazer, né? Eu costumo brincar com o pessoal que eu converso assim. Eu falo, pô, se você está aqui no Brasil, contrata um advogado para fazer um processo judicial de herança familiar. E aí o processo, quando cai no sistema judiciário, vai demorar pra ser julgado e tudo mais. Você vai cobrar o seu advogado que o processo tá demorando? Certamente não, porque ele vai te responder que o sistema judiciário demora mesmo. O nosso é a mesma coisa. Você tira a herança e põe cidadania. Eu protocolo lá no tribunal contra o Ministério do Interior, que é o órgão responsável pelos consulados, portanto, fora da Itália, né? E eu caio na mão do judiciário. Se o judiciário é burocrático e lento, eu caio junto. Não tenho o que eu fazer. Eu não consigo. Não é a Rotuno que escolhe o juiz. Tem cliente que fala isso. Eu vi que esse juiz aqui é muito rígido nas suas análises. A gente não pode trocar de juiz. Não, a gente não pode trocar de juiz. Quero trocar de também, não é a gente que escolhe, entendeu? E mesma coisa, dá pra antecipar a audiência. A gente pode tentar, mas, cara, eu já ouvi dizer que pode funcionar. Do que a gente tentou, nunca conseguimos, sinceramente. E outras coisas perguntam bastante. Já vi que designaram o meu juiz. O juiz é tal. Como é que é a análise desse juiz? Gente, a gente já tem uma jurisprudência em todos esses processos. A gente vai falar um pouco de grande naturalização, que foram alguns casos que foram recorridos, mas nenhum juiz, na primeira instância, não deu sentença favorável. Então, assim, não precisa querer saber como é o juiz. Coisas todas vão seguir, né? Como a gente fala, todo mundo está começando o processo. É um direito, né? Se a pessoa tem um italiano que saiu da Itália, né? Porque daí tem sempre a perguntar, mas ele saiu da região do Trento, mas não era Itália, né? Mas se a pessoa tem um italiano e tem sangue, a cidadania não tem limite nacional, então você tem o direito. Exato. Então o juiz não vai querer questionar esse direito. Não preciso provar para o juiz o direito. O que eu preciso é provar que eu não consigo tirar essa cidadania no tempo que a lei diz dentro do Brasil. Tanto que em outros consulados conseguem tirar dentro do tempo. Né? Tem pessoas que, inclusive, moram legalmente em outros países e conseguem fazer menos tempo. E tem consulados que a gente sabe que é 1, 2, 3 anos e anda normalmente. Só no Brasil que a gente não consegue. Por quê? Porque a imigração italiana, né, gerou mais de 30 milhões de títulos descendentes. Isso faz com que os consulados aqui não foram feitos para tirar essa quantidade de pedidos de cidadania que hoje a gente está fazendo. Né? Eles têm que atender os que já são reconhecidos italianos. É isso aí. Né? E é assim que eles se comportam. Né? Quem já é reconhecido, eles têm que fazer o serviço consular com as pessoas. Eles não conseguem ser uma máquina, não é interesse deles fazer cidadania uma atrás da outra. Mas é um direito de quem está querendo, porque, além disso, italiano é todo mundo que tem. Então, por isso que eu faço processo lá na Itália. Né? Então, é bem importante todo mundo saber isso, né? Que o processo judicial muitas vezes porque eu não consigo entrar lá. Então, é um processo como qualquer outro processo no Brasil. Quem já teve um processo judicial, já entrou na justiça por qualquer problema no Brasil, sabe que é a mesma coisa. É um processo que tem que aguardar ali o rito, né? Então, você tá falando a verdade, essa questão do consulado, que a gente teve o Fábio Porta aqui com a gente, né? O deputado ítalo-brasileiro, italiano, enfim, mas é radicado no Brasil. E ele comentou com a gente que hoje, quando você paga a taxa do consulado para fazer cidadania, você espera os 10 anos na fila, paga a taxa, só 30% dessa taxa fica com o consulado. O resto vai tudo para a Itália para ser utilizado de outra forma. Ou seja, se o foco do consulado da Itália fosse realmente tirar a cidadania, eles pegariam essa taxa toda, investiriam no consulado, contrataria mais gente. Não é. O foco deles não é esse. O foco deles é atender o cidadão italiano. É o que você falou, o cara que tá aqui, precisa aposentar, precisa, enfim, viver, tirar passaporte, fazer o que precisa fazer uma repartição consular, né? Exato.